comentar a segunda parte do arco de Ueco-Mundo pra gente encerrar logo de uma vez essa parada, né? Não tem muito o que se falar de introdução aqui, porque esse vídeo é uma segunda metade. Então, pra quem não viu ainda o que eu achei do início de Ueco-Mundo e onde eu vou comentar os pontos mais gerais Eu já daquele vi. arco, veja o vídeo de segunda-feira. A gente viu a primeira... Ah, não, a gente não viu isso, porque ele fala do Turn Back the Pendulum. A gente não viu isso aí. A gente só vai fazer um complemento e comentar também a parte do Turn Back the Pendulum, que eu não ia comentar no vídeo de hoje, eu ia deixar pro próximo vídeo, né, do mês que vem. Mas depois que eu vi que o arco seguinte é muito grande, ele tem mais de 100 capítulos, só ele, então eu resolvi comentar esses 12 capítulozinhos hoje também. Então aqui vai ter também essa parte do arco do passado, beleza? Já deixa aí seu like, já se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sino pra receber vídeo novo falando de anime e manga toda, segunda às 5h15 e às vezes quinta-feira também. Eu sei, você não viu nada do vídeo, como é que você sabe? Bora. Você vai gostar do que eu continua sendo um corredor de lutas até o fim. De hoje a gente não vai comentar muito questão de estrutura do arco, porque tudo isso já foi colocado no vídeo da semana passada. Infelizmente esse arco não muda em termos de estrutura, ele continua sendo um corredor de lutas até o fim. É um arco de quase 80 capítulos que é só luta até o final. Mas apesar disso, esse vídeo hoje vai ser um pouquinho mais leve, né? A galera disse, pô, tu botou pra arrombar no arco mesmo, a Madeira cantou o mesmo. Porque aqui é assim, né? Quando eu elogio, mas quando é pra descer a ripa, titio. Mas eu sinceramente... Mas aí, o que o Zé Médio fez... Ele tava na rua, ele viu a criança não fez nada de errado, ele pegou a madeira e desceu-lhe o cacete na criança. Foi isso que ele fez no vídeo passado. Eu fiquei tipo, e o cara que tava roubando a loja foi embora. Você ficou, mano, era pra bater no cara que tá roubando a loja, não na criança. Foi literalmente isso que ele fez. Realmente acho que a segunda metade desse arco melhora um pouquinho, pelos motivos que eu vou tentar explicar aqui. Basicamente, nesse finalzinho de arco aparecem 4 capitães Shinigami pra ajudar na luta. Uma, que é aquela da quarta divisão, que aparece pra curar os feridos, e os outros 3 apareceram pra ajudar na luta mesmo. Um dos motivos pra eu ter achado essa segunda metade do arco melhor do que a primeira é o seguinte: nós temos aqui basicamente 3 lutas, mas são 3 lutas que fazem coisas um pouco diferentes, elas têm apelos diferentes umas das outras, e isso tem tudo a ver com as características de cada um dos personagens envolvidos. E esse é o segundo motivo pelo qual eu acho essa parte do arco melhor do que as outras. Porque pela primeira vez e única, o Kubo soube tirar vantagem, veja bem, do fato de que os dois arcos são muito semelhantes, né? O de Ecomundo e o da Soul Society, ou seja, aquela coisa que diz, o Ecomundo é uma cópia da Soul Society e tal. Pela primeira e única vez no arco todo, o Kubo soube tirar vantagem do fato de existirem paralelos muito fortes entre uma coisa e outra. De que maneira? Colocando personagens de características semelhantes pra lutar um contra o outro. Claro que você pode dizer que isso depõe um pouco contra o arco de Ecomundo, porque tipo, pô, os Arrancers têm personagens que têm as mesmas características dos Capitães Shinigami? É, tem. Isso infelizmente é verdade, tem. E isso fica claro nessa segunda metade do arco, né? Então, nem a caracterização básica dos personagens dos Arrancers foi realmente interessante. Eu sei que vocês adoram o Ukiyoha e... Pô, assim... Falar que a caracterização dos Arrancas não foi interessante... Pesado, hein? Eu posso falar que vários Arrancas foram desperdiçados, espadas, né? Foram desperdiçados. Posso falar que vários não tiveram tempo de tela que deveria. Mas, porra, Aroniero é um glutão bizarro que não tem na Soul Society. O Zomari é um hippie paz e amor esquisito. O Yami é um bosta completo. O Grinjal, um selvagem. O Zay é um cientista maluco, tem o Mayuri, cientista maluco, beleza. Mas assim, o Kyor é emo. A Halibel é uma mãe gostosa, que não é bem trabalhada. O Barragan é a morte. E o Stark é deprimido. É o fodão preguiçoso. Você tem um fodão preguiçoso equivalente, que é o Kyoraku. Apesar deles serem bem diferentes também. Eles têm paralelos, mas são diferentes. A mesma coisa aqui. Gente, a parte do Noitora sendo machista é muito boa. E é completamente diferente dos Shinigamis. O que o Zé falou aí foi basicamente, um usa força bruta, o outro também, logo eles são iguais. Pô, a parte do Noitora falando, eu não aceito perder pra mulher, eu vou jogar sujo pra perder, pra vencer de mulher. Deixa o personagem bem diferente do Zaraki, que nunca faria isso. O Zaraki nunca iria diminuir um oponente, independente de ser homem, mulher ou alguma outra coisa. E nunca jogaria sujo pra vencer, coisa que o Noitora faz. E isso deixa os dois personagens bem diferentes. Sim, o arco dos Arrancas, a gente já falou na live passada, é um espelho invertido. Enquanto no arco da Soul Society o Ichigo tá subindo e melhorando, isso aqui, no arco do Ecomundo, tem no meu vídeo passado já analisando a análise do Zé, ele tá decaindo, perdendo controle, se deixando levar pelo rolo, ficando maluco. E as duas estruturas são parecidas exatamente para mostrar
contraste da subida e agora da queda. E ele vai ter o espaço dele pra brilhar no próximo arco da guerra e tal. Mas tirando ele e talvez o Grimmjow, que muita gente gosta, eu acho mais ou menos, mas muita gente gosta. Tirando eles dois, a verdade é que todos os outros arrancas... Mas o Noitora tem que ser detestável mesmo. Faz sentido. Sim, é muito bom o Noitora ser filha da puta. Porque transforma ele em um personagem mais interessante. É que o Zé falou, não, eles são tudo igual. Porra, não, calma lá. Entendeu? guerra e tal. Mas tirando ele e talvez o Grimmjow, que muita gente gosta, eu acho mais ou menos, mas muita gente gosta. Tirando eles dois, a verdade é que todos os outros arrancas foram aleatórios. Não marca por nada, não tem construção nenhuma. E não serve nem do ponto de vista estético, na minha opinião. Né? Mas... Cara... Ah não, mano, tô ficando com raiva do vídeo, mano. Falar que não serve do ponto de vista estético me deixa maluco, cara. Porra, é literalmente uma das coisas que você pode falar assim. Os arrancas foram mal aproveitados? Foram. Os espadas foram. Sim, eu não discordo disso. Mas falar que nem esteticamente eles servem... Vamos lá, vamos escutar de novo. Mas tirando ele e talvez o Grimmjow, que muita gente gosta, eu acho mais ou menos, mas muita gente gosta. Tirando eles dois, a verdade é que todos os outros arrancas foram aleatórios. Não marca por nada, não tem... O Barragan não marcou? A luta dele é a mais interessante da Guerra de Karakura. Mas talvez ele esteja falando só daqui. O Zaiel marcou, tá? O Zaiel marcou muita gente. Foi maluca aquela luta. Todo mundo gostou. Quando começa a luta com o Mayuri. Antes da luta com o Mayuri é um porre mesmo. Com o Ishida e o Renji é um porre. A luta com o Noitora, as pessoas gostaram. Principalmente quando aparece a Neliel, a gente vê o passado dele. As pessoas gostaram muito na época. O Zé tá achando que, pô, tem que fazer 50 capítulos pra ser interessante de flashback, porra. O Kubo com pouco conseguiu fazer o Noitora se tornar um personagem muito mais interessante, com uma questão bem bacana sobre o complexo dele. Com o quê? 2, 3 capítulos ali no que tem a relação ali com ele. Pô, passou. O problema é que o arco tem vários outros problemas que acabam fazendo sombra nas coisas boas. Eu concordo com isso. O arco é cheio de problema. E acaba fazendo sombra. Mas isso aí é cair no bait da internet que faz com Bleach. Ignora todas as partes boas e só fala do ruim. Aí, obviamente, qualquer coisa vai parecer ruim se você fizer assim. Então, ó. Dos arrancas dessa parte aqui, ó. O Kyoha, o Grimmjow, o Noitora, pra mim marcam. E o visual deles é incrível. Dali pra baixo, vamos lá. O Zaiel, pra mim marca também. Pra mim foi marcante. Foi uma luta muito divertida. Vou falar, Zomari, apesar de ser um bucha total, eu simplesmente gritei, cralhou quando ele libera a espada, achei muito braba. O Zomari é meio maluco, eu não gosto dele, eu não gosto nem do personagem. O Zomari não teve tempo pra nada, eu acho o Zomari uma vítima do que o Zé tá falando aqui. O Yami, ele é feito pra ser um merda, e ele é um merda, mas ele também é um merda mal feito, então vira uma merda maior ainda. Aí tem a Neliel. E a Neliel é muito legal nessa parte que ela aparece na interação dela com o Noitora. Então tá, você tem 5? Foram 5? 3? 6. Ah, tem o Aroniero. O Aroniero tem... Ele não é marcante em si, porque o Aroniero é uma bolota, tipo, esquisita, mas o Aroniero ele é importante pra Rukia. Não, aqui a gente tá falando de quem luta no arco. O Aroniero é importante pra luta. Pra luta da Rukia, pra o desenvolvimento pessoal da Rukia. Então ele é meio esquecível, ele é meio qualquer coisa, mas é importante pro contexto que ele dá pra Rukia. A gente vê o passado dela, a gente vê o final do drama dela ali e tal. Então, eu achei pesado isso aí que ele falou. Sei lá, achei que... Tem algumas análises que o Zé faz que eu gosto muito. Que eu acho que ele tenta ser o mais claro possível no que ele tá falando. E ele dá os motivos. Ele vai lá e fala, olha, eu achei isso por causa disso, e isso acontece dessa forma. Mais ou menos o que eu tento fazer também, não vou dizer que eu sempre faço, mas que eu tento fazer também. Olha, essa parte aqui, igual a gente estava vendo no vídeo de coreografia. O cara falou que ele sente aquela coisa. Eu falei, ele não consigo explicar. Vou explicar narrativamente por quê. Aí eu falei de contraste, eu falei de rápido, devagar, eu falei de intermitência, eu falei de reset da situação, eu falei de imprevisibilidade, fui construindo quebra-cabeça para te justificar por que a pessoa se sente ansiosa nesse ponto quando acontece tal coisa numa luta. Aqui eu tô sentindo que o Zé só não tá fazendo isso. Ele só falou, tipo, é isso e acabou. Tudo bem, opinião é opinião. Mas se a pessoa não me der uma base legal pra entender
que a opinião dele vem de uma lógica que eu consigo compreender, mesmo que eu não concorde, aí complica, sabe? Tem que precisar do Ukiyoha e ele vai ter o espaço dele pra brilhar no próximo arco da guerra e tal. Mas tirando ele e talvez o Grimmjow, que muita gente gosta, eu acho mais ou menos, mas muita gente gosta. Tirando eles dois, a verdade é que todos os outros arrancas foram aleatórios. Não marca por nada, não tem construção nenhuma e não serve nem do ponto de vista estético, na minha opinião, né? Mas enfim. Então aqui o Kubo coloca lutas de personagens de características semelhantes e isso cria um paralelo interessante nessa parte do arco. Então pelo menos aqui ele soube extrair um pouquinho de coisa boa do fato dos arcos serem muito parecidos, né? Aí nós temos lá as seguintes lutas. O Mayuri vai enfrentar o cientista maluco, né? Dos arrancas, que é o Saie, o Aporra. O Mayuri vai enfrentar o Aporra. A luta em si não é muito interessante pra mim por um motivo simples. Essa luta, quando o Mayuri chega, ela já tava com a língua de fora. Essa luta já tava cansada. Porque, basicamente, eu acho que essa luta tinha que ter terminado na hora que o Ishida fez lá a macumbaria dele lá com a tal da Zilla Schneider. Sempre a Zilla Schneider nessa miséria me persegue. Que o Ishida tirou das bugigangas dele do nada lá pra vencer a luta. Ela tinha que ter terminado ali. Por algum motivo que eu não entendi muito bem qual foi, ou acho que entendi sim, o Kubo estendeu a luta, manteve o Arrancar vivo, né, o espada vivo, pra aí o Mayuri ter que vir finalizar ele. Eu acho que é isso. O único motivo plausível que eu vejo pra essa luta não ter acabado ali foi pra ter um migué pra botar o Mayuri dentro da luta e, consequentemente, pra tirar o Mayuri no primeiro momento da guerra final, né, naquele plano do Aizen. Cara, quando o Ishida usou a Zilla Schneider, o Zael não tinha nem usado a Resurrection dele, não? Me ajudem a lembrar. Não tinha nem usado a Resurrection. Não de não tinha usado ou não eu estou errado? Não tinha usado, então eu tô certo. Pois é. Eu não tô compreendendo. Usou na forma base do Zael, pois é. Espada vivo, pra aí o Mayuri ter que vir finalizar. Eu acho que entendi sim. O Kubo estendeu a luta, manteve o Arrancar vivo, né, o espada vivo, pra aí o Mayuri ter que vir finalizar ele. Eu acho que é isso. O único motivo plausível que eu vejo pra essa luta não ter acabado ali foi pra ter um migué pra botar o Mayuri dentro da luta e, consequentemente, pra tirar o Mayuri no primeiro momento da guerra final, né, naquele plano do Aizen de deixar alguns. Mas quando o Zael usa a Resurrection dele, a Madre Teresa. Não, esse Madre Teresa do Noitora. A dele é Fornicaras. Ele simplesmente oblitera o Range e o Ishida. Ele faz os bonequinhos e quebra os órgãos. É Santa Teresa isso. A luta tinha acabado de começar de verdade, né? Porque antes o Zael tava tipo paz. Tava tipo brincando com eles quase, né? Usando de experimento. A batalha do Mayuri, as batalhas do Mayuri, a partir desse ponto da história, elas serão Deus Ex Máquinas ambulantes. O Kubo falou, é isso. Mayuri é maluco, Mayuri é o Batman, é o cientista maluco, e todas as lutas dele a partir daqui serão Deus Ex Máquinas interessantes. E o que eu vou fazer pra fazer você gostar? Eu vou fazer uma solução tão criativa, tipo, uma maluquice tão criativa, um artefato tão criativo, um poder tão bizarro, que você vai falar, gostei. Esse é a troca que ele faz. Ele troca a preparação pela surpresa absurda, né? Pelo exagero da surpresa, pela imprevisibilidade, pelo gosto de você ver o que o cientista maluco vai fazer. Eu concordo que nessa primeira execução aqui vai variar se você gostou ou não da solução do Mayuri. Eu pessoalmente gostei, eu achei muito doido o conceito. Mas eu concordo que dava pra ter feito uma preparação melhor. Dava pra você ter feito Mayuri previamente estabelecer que ele vai fazer alguma coisa foda. E chegar lá e ele fazer a coisa foda e você fala, caraca, era disso que ele tava falando, caralho, Cubo gênio. Sim, dava pra fazer isso. O Cubo não fez aqui. E, depois, igual eu falei com One Piece, o Gear Second não foi apresentado, mas desde então nada de One Piece é apresentado. O Gear 4 não foi apresentado, aparentemente o Gear 5 também não foi, direito, né, de verdade. Então, o Oda não faz apresentação de skill, é isso. O Zoro tira golpe do nada, o Sanji tira golpe do nada. É estético de One Piece isso. Depois que você entende a proposta ali, você pode mencionar, mas não vale a pena ficar martelando a mesma coisa toda hora, né? Tipo, não vai adiantar muito a análise. Então eu aceito reclamar dessa parte do Mayuri aqui, por exemplo. Mas eu acho que a luta dele era necessária. Pô. Porque parte da... Vamos lá. A gente sempre fala de valor narrativo. E existem vários valores, além do narrativo. O próprio espetáculo é um valor. E muito importante, por sinal. O problema é o espetáculo vazio. Acontece às vezes em Bleach? Acontece. Só que aqui ele tá
só falando um monte de coisa, tipo, mas eu queria ver a linha lógica e as bases do raciocínio pra chegar no argumento. Tipo, aqui eu senti que o Cubo botou o cara aqui, ele só queria porque queria. Eu, tipo, tá. Entendeu? Não tem nem como contra-argumentar, porque não tem. A base do argumento não tá aqui, entendeu? Eu não sei o que o Zé pensou pra chegar nessa conclusão. Gostaria de saber. E uma coisa que eu já devo ter feito no meu canal, mas eu tendo a evitar fazer, é uma coisa que muitos youtubers fazem, que é se botar como acima do mangaka. Tipo, o autor conseguiu. Tipo, não que. O autor conseguiu, o cara é um merda, mas ele conseguiu aqui. Eu fico tipo, não que o Zé tenha feito isso, mas em geral eu senti uma pegada disso aqui no início do vídeo. Eu fico. Nós somos youtubers, cara. A gente não tem moral nenhuma. Se a gente fosse bom, a gente tava publicando. Sabe? Tudo bem que crítica, criação e ensino são 3 áreas parecidas, mas muito diferentes. Que exigem um conjunto de habilidades específicas. Que não são compartilhadas necessariamente entre as áreas. Mas eu tento tratar tudo isso com respeito. Então, quando eu tô falando do Kubo, do Oda, do Kishimoto, eu sempre tento falar dentro da própria expectativa do trabalho deles. Tipo, cara, o Oda vacilou aqui, mas eu sei que o Oda faz melhor. Olha só, o Oda fez a mesma coisa, melhor aqui, aqui, aqui. Eu sei que ele não tá fazendo isso de moleque. Ele tá fazendo isso porque todo esse conjunto de elementos geraram problemas narrativos que ele teve que resolver dessa forma aqui, num tempo específico. E eu uso aquilo como um elemento para ensinar e aprender. Não um elemento para diminuir o autor. Eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu fico incomodado. Pra aí o Mayuri ter que vir finalizar ele. Eu acho que é isso. O único motivo plausível que eu vejo pra essa luta não ter acabado ali foi pra ter um migué pra botar o Mayuri dentro. Não, o motivo plausível é porque o Zaian não tinha nem usado a fornicaraço dele, né? Não só como narrativa seria uma bosta a luta terminar sem o espada usar a sua Resurrection, porque seria um anticlímax que deixaria as pessoas muito putas, porque as pessoas estão na expectativa de ver as habilidades dos personagens, visto que a gente já sabe previamente que foi determinado que todas as espadas são poderosas e todos arrancas têm Resurrections. Logo, as Resurrections de todas as espadas são poderosas, assim como a gente quer ver as bancagens de todos os capitães, porque a gente sabe que eles são capitães, logo eles são fodas, e, em geral, capitães têm bancai, fora algumas poucas exceções. Então, durante uma luta, a gente sempre vai querer ver as bancais e Resurrections deles. Isso aí, vamos lá, linha de raciocínio aqui, de argumentação clássica grega, né? Então, esse é o motivo 1. Expectativa de público. Motivo 2. Dentro do mundo. Eu não gosto de usar esses argumentos, mas vamos só pra... Motivo 2, dentro do mundo. O cara era forte pra caralho, porra. Durante a luta inteira dele, ele tá zoando. Ele toma um sustinho ali com o Range no final. Range não, com o Ishida. Mas ele nem tinha usado a carta na manga que todo mundo sabe que ele tem. Então tá claro que o poder do personagem não foi ao ápice ainda. E tem muita coisa pra acontecer. Tanto é que... É uma coisa que... O Zé, meio que em outro vídeo, ele reclamou sobre as pessoas usarem Bankai. Fala que não faz sentido. Tipo, ele reclamou, as pessoas usaram Bankai e Resurrection. Eu fiquei tipo, ué. No outro vídeo que a gente viu, a gente comentou mais sobre isso. Eu não vou falar por cima aqui, porque eu não quero também nem botar palavras na boca dele e nem lutar contra um fantasma aqui, um espantalho. Mas no arco final de Bleach, várias Bankais não são usadas. Bankais de pessoas que a gente queria ver as Bankais. E sabe o que aconteceu? O público caiu matando. Porque não teve a Bankai. E aí? Entendeu? Então assim, uma parada que... Vamos com cuidado, vamos analisar com cuidado as coisas. Dentro da luta e, consequentemente, para tirar o Mayuri no primeiro momento da guerra final, né? Naquele plano do Aizen de deixar alguns capitães trancados dentro de Wekumun, aquela coisa toda. Porque a luta em si, pra mim, não ganhou muita coisa do fato do Mayuri ter aparecido, exceto a questão do paralelo que eu mencionei, né? Que é cientista maluco contra cientista maluco. Só que aí tem um pequeno problema. Como os dois são cientistas, a luta em si é basicamente uma disputa pra ver quem tira a coisa mais esdrúxula do rabo. Quem tirar a coisa mais esdrúxula do rabo ganha. Basicamente é isso. Sim, exatamente. Eu prometi que o vídeo ia pegar leve, né? Já começando bem. Mas é porque é realmente o cubo... Mas isso é
As pessoas gostam da luta exatamente por esse motivo. Ele coloca esse arquétipo, ele não, vamos dizer assim, ele não sabe trabalhar esse arquétipo do personagem inventivo no meio da luta, porque o inventivo pro Kubo não é um inventivo do tipo Shikamaru de Naruto, que é um cara que ele pensa estratégias criativas. Ah, tá, vamos lá. Ele tá falando de duas coisas diferentes aqui, né? Ele tá falando da pessoa que usa o ambiente pra criar uma estratégia, né? A pessoa que cria estratégias no momento ali. Só que o arquétipo do cientista maluco não é você criar estratégias no meio da luta. Vamos com calma, vamos separar as paradas, né? Se for pra criticar loucamente, eu também vou ter que criticar a análise loucamente. O arquétipo do cientista maluco, vamos dizer assim, né? É o cara que ele tira... É o inspetor bugiganga. Ele tira invenções malucas que lidam com qualquer situação. Isso é clássico de ficção. Isso é clássico de ficção. Você pode não gostar. Inclusive eu falo, eu acho que é sim válido reclamar da luta do Mayuri. A luta do Mayuri poderia ter tido uma preparação melhor para estabelecer esse negócio dele ser maluco nas lutas e tirar bugigangas, né? Porque a primeira luta que ele faz isso é aqui. E depois estabelecer pro resto da obra. Seria mais elegante, seria mais refinado, seria um uso mais clássico das técnicas de narrativa. Mas o personagem preparado não é o cientista maluco. O personagem. Desculpa. O personagem estrategista não é o cientista maluco. O cientista maluco é quem vem com as paradas prontas. O personagem estrategista inventivo é quem quem improvisa no campo de batalha. São duas coisas diferentes. Mas que fazem sentido pro leitor. Quando o Kubo coloca um personagem inventivo, ele basicamente realmente inventa a solução do nada. O leitor não tá esperando. Enfim, tudo aquilo que eu já reclamei no vídeo passado, né? O leitor não tá esperando o que vai acontecer, o cara simplesmente sai tirando coisa da caixa mágica dele e resolvendo o problema de maneira extremamente conveniente. E aí eu falei no vídeo passado que o Ishida era o rei disso, mas que tinha um concorrente à altura. O concorrente à altura é o Mayuri. Por isso que a luta deles dois lá na Soul Society combinou bem, porque são os dois mestres de tirar a bugiganga do nada pra vencer as batalhas, né? E aqui a solução final do Mayuri pra vencer a luta é uma forçação de barra dessa. Basicamente eles, não, todo mundo que eu enfrento numa luta eu coloco um artefato que fica espionando aquela pessoa 24 horas por dia. Então basicamente você, senhor, a porra, está sendo espionado por mim. Então eu já sabia todas as suas técnicas antes de eu vir pro campo de batalha, porque como eu enfrentei o Ishida lá no Soul Society, eu deixei implantado nele esse artefato aqui, eu tava ligado. Sei todas as suas técnicas, já troquei. Sim, o Mayuri faz isso. É uma putaria. Poderia ser melhor trabalhado. Agora, sendo igualmente filha da puta, a mosca do Aizen, no primeiro arco, é a mosca do departamento de tecnologia do Mayuri, que o Aizen usa pra, né, ele tá vendo tudo aquilo junto, tá hackeando tudo e tal, hackeando, entre aspas. E é a mosca que manda informação pro Range e pro Byakuya, que é a mosca do departamento de tecnologia, que é a mosca que o Aizen também tem acesso. Porra, Ed, vai tomar no cu, porra. Os caras com Ed, mano, nada a ver essa porra de Ed. Espera o Ed passar. Vamos ver aqui. Meu Deus, eu já tirei meus órgãos internos tudo aqui, então seu boneco de voodoo não funciona. Boneco de voodoo esse que também foi tirado do nada. Por isso que eu tô dizendo, a disputa de quem tira a coisa mais esdrúxula do rabo pra ganhar a luta, né? Então o cara tirou um boneco de voodoo do nada, destruiu todo mundo, o Abará, o Ishida, todo mundo com esse boneco de voodoo, mas aí o Mayuri veio sem os órgãos internos. Ele veio lutar sem estômago, sem fígado, botou pra torar. E foi assim que ele ganhou. Então, a luta em si, como são... Eu tava falando o seguinte, de sacanagem aqui, a mosca do primeiro capítulo, que é a mosca vigia, que os caras matam lá depois do Menos Grande, que é a mosca que manda informação pro Range e pro Byakuya, tanto é que o Range tem um visor na hora lá com as informações, que é a mosca do Mayuri, do Departamento de Tecnologia, que é a mosca que o Aizen também vê, né? Porque o Aizen tá todo mundo aqui, ó, com Suigetsu e tal, então ele tem acesso àquilo. Tá constantemente espionando, né, as pessoas. Então, assim, se fosse um certo outro mangaka, ia ter 5 vídeos explicando esse elemento do Mayuri com este quadro genial. Mas não é um mangaka específico aí. Então... São dois personagens do arquétipo inventivo e o Kubo não sabe trabalhar isso, terminou virando uma luta de quem... Mas eu acho que ele já tá completamente errado nisso que ele fala. Porque não é... isso. O estrategista e o cientista maluco são duas coisas diferentes, ele tá misturando. Concordo com o que ele falou, poderia ter sido melhor trabalhada a luta do Mayuri antes dele chegar pra estabelecer que a partir de agora ele vai ser um Deus Ex Machina ambulante. Sim, poderia. Só que isso em nada tem a ver com o personagem que improvisa durante a luta, pô.
inventa mais, chora menos. E quem inventou mais foi o Mayuri, e quem chorou menos foi o Mayuri. Pra não dizer que eu não gostei de absolutamente nada dessa luta, que eu critico tudo, a lacrada final que ele deu em cima do Aporra foi da hora. Porque o Aporra veio com um negócio de que, não, eu sou imortal, eu sou perfeito, você não tem como me destruir. E aí o Mayuri pegou ele lá num Rikifi, no Salamalek, né? Vocês estão no Sambari Love, vocês estão ligados. Pegou ele no Sambari Love lá que deixou ele muito doido, deixou ele com uma ilusão eterna, ficou preso eternamente numa ilusão. Ou seja, ele ganhou com o Salamalek, como já seria de se esperar. Mas a reflexão que ele propõe, a lacrada que ele dá em cima do cara é legal. Porque ele fala que, ó, você vê que esse negócio de perfeição, cientista não gosta de perfeição. Porque perfeição significa estagnação. E a estagnação mata a ciência, mata a investigação, mata a curiosidade. E é verdade isso. Essa parada é verdade. É método científico purinho aí, viu? Acho que o Mayuri andou estudando filosofia da ciência. Ou o Kubo andou estudando filosofia da ciência, são das duas coisas. Eu acho mais fácil o Mayuri ter estudado do que o Kubo. Enfim, foi a única parte da hora, mas de resto... Tipo, é necessário. Isso incrementa a análise do cara de alguma... Ô, Zé, suas análises são boas, Zé, mas o que você tá... Você tá doidão nesses vídeos, cara? Tá ligado? Tipo, em que isso incrementa a análise? Em que isso vai fazer a análise atingir mais pessoas? Isso você só vai reforçar. Quem já não gosta de Bleach vai usar isso pra falar, haha, é isso aí. Quem não gosta de Bleach vai ver isso aqui e vai fechar o vídeo. Em que isso ajuda, sabe? A gente já viu vários vídeos do Zé aqui. A gente já concorda em um monte de coisa. Algumas outras coisas a gente discorda, mas normal. Mas, tipo... Pra que isso? As últimas a gente vem discordando de 80% do vídeo. Mas até aí, beleza, sabe? Foda-se. Cada um tem uma perspectiva diferente das coisas. É isso aí. A vida é feita de discordância. Mas isso aqui... É o que, sabe? Isso diminui o prestígio da pessoa que está fazendo a análise. Eu vou tender a levar menos em consideração o que ele está falando, porque isso aqui já aparenta que o cara diminui o autor. Se o cara já diminui o autor, ele não vai dar mérito para as coisas que tem mérito e vai piorar o que já é ruim. O que está errado vai ficar horrível e o que é bom vai ficar ruinzinho, entendeu? O que eu posso acreditar da análise? Se o analista já está infectado. Se a amostra já está tendenciosa, está falando de método científico, entendeu? Tá contaminada. Mais a barra e o Mayuri ganhou. A segunda luta, que é a do Byakuya versus a abóbora. Vocês perceberam que aquela espada, a forma de esperta dele parece aquela abóbora do Yu-Gi-Oh! Pumpkin King of the Ghosts. A luta do Byakuya contra a abóbora, ela só serviu pra um propósito muito específico. Era pra mostrar como o Byakuya é muito foda. E nisso daí, nessa pretensão muito simples, nesse objetivo muito simples, eu acho que ela obteve sucesso. Porque de fato a gente vê o Byakuya sendo muito foda durante o tempo inteiro, né? Eu não gosto da luta do Zomari, não gosto. Já falei no meu vídeo, inclusive. Eu acho ela muito rasa. Eu acho ela... O Zomari não tem muita presença, ele tem temas legais que foram desperdiçados, e ele, de fato, é um ponto bem baixo do arco dos Arrancas. Ele tá sempre no comando da luta, e mesmo quando o cara parece que vai tirar um Salamalek pra ganhar dele, ele vence na base da pura fodelança. Ele corta os tendões da perna, ele corta os tendões do braço, ele usa técnicas avançadas pra quebrar as magias do cara, e ele destrói o cara, e sempre com uma frase com lacrada boa, né? Aquela coisa que a gente já comentou de Bleach também no vídeo retrasado, não no passado, de que a ação é muito estética. E eu esqueci de mencionar isso naquele vídeo, mas menciono agora. A estética da ação é frequentemente muito brega. É uma coisa que fora do contexto da obra de ação a gente sentiria vergonha alheia, mas dentro da obra de ação costuma funcionar. E aí torna o personagem, ao invés de brega, torna ele muito cool. E o Kubo sabe fazer isso, ele sabe botar personagens pra falar frases de efeito pra que eles pareçam muito cool. E o Byakuya é um personagem desse tipo. E ele basicamente fica a luta toda humilhando o cara da abóbora, que também é um personagem desse tipo, mas na luta entre quem humilha mais o coleguinha, né, de quem se paga mais de superior, ele não tem como ganhar do Byakuya, porque o Byakuya é o supremo disso em Bleach. Então, na disputa aqui do paralelo entre ver quem é mais arrogante, o Byakuya sempre vai ganhar essa. E ele fala várias frases de efeito pra dizer, não, você não perdeu por sua arrogância, você não perdeu porque você me subestimou, você perdeu porque você é fraco, você perdeu porque existe uma diferença enorme entre nós dois, foi por isso que você perdeu. Enfim, a luta... Você perdeu porque você apontou a lâmina pro meu orgulho. Toda construída pra mostrar como o Byakuya é muito foda e muito da hora, e ele ficou parecendo muito foda e muito da hora. Então, nesse sentido, acho que ela funcionou. Ajuda também, nessa segunda metade de O Ecomundo, que as lutas são curtas, porque além das lutas da primeira parte serem muitas, elas eram muito... Por exemplo, o Byakuya é um personagem que, por incrível que pareça, ele é um personagem que o Zé tava falando de personagem adaptável na luta. O Byakuya constantemente muda o estilo dele de lutar pra vencer do oponente. Contra o Zomari, ele corta os próprios tendões. Contra o Tsukishima, ele luta igual o Zaraki. Inclusive, o Byakuya fala, cara, isso aqui é uma selvageria que eu fiz, que o Zaraki faria. Que ele pega as pétalas da Senbon Sakura na mão, pétalas essas que estão querendo matar o próprio Byakuya por causa da skill do Tsukishima, e joga no coração do Tsukishima, bate assim e elas perfuram ele. Então, o Byakuya, ele tem estratégias imprevisíveis, que mostra que ele tá, né, ele é um cara muito foda no sentido de é um lutador capaz, inteligente e adaptável. Então, só uma curiosidade aí que eu não acho que vai ser mencionado isso em nenhum vídeo, sabe?
muito longas e se estendiam bastante. Aqui, os capitães tendem a resolver a coisa de maneira um pouco mais rápida e desgasta. Isso, é na luta contra o Pepe, ele usa o Hakuda, enfim, o Byakuya é um dos capitães mais versáteis que tem. Ele sabe Kido, ele sabe Zanjutsu, ele sabe Bakudo, ele sabe tudo. Ele consegue se ajustar ao oponente dele. Menos. E como em cada uma das lutas o Kubo soube trabalhar as características de cada um dos personagens, as lutas ficaram um pouco menos repetitivas. Então, esse finalzinho é mais tranquilo de ler, é menos cansativo. Não tem nada demais, continua sendo um corredor de lutas, mas é mais de boa de ler. Pesa um pouco menos. E valoriza os personagens do Shinigami, né? Existe até nessa luta da abóbora, né, com o Byakuya, até um princípio de questionamento moral, porque a abóbora começa a questionar lá que, com que moral vocês matam a gente? É uma merda. Com essa autoridade pra vocês matar e tal. Não foi muito bem trabalhado, não sei até que ponto ele poderia ser muito bem trabalhado, mas o fato é que ele tá ali presente e eu estou apenas notando isso, né? E a terceira luta, que é a mais importante dessa parte do arco. E não é uma merda. É um potencial desperdiçado e um elemento superficial. Poderia ser muito mais foda do que foi. É a do Kenpachi versus o Noitora, né? Que aqui, ao contrário das outras duas, essa é a luta mais shonenzão. É a luta mais bleach. Porque esses dois personagens são powerhouses, né? Esses dois personagens são caras que... Força bruta. Eles se baseiam em força bruta. É uma merda porque eu sou fã... Eu sou o fã que xinga as coisas que gosta. Mas eu não vou só... Né? Quer dizer, aqui eu faço isso, mas no YouTube eu organizo minha linha de raciocínio melhor. Mas eu sou o tipo de fã que, quanto mais eu gosto da parada, mais rigoroso eu sou. Então... E acho que as pessoas não conseguem compreender isso porque a mentalidade do otaku médio na internet é quanto mais você gosta da coisa, mais você tem que passar pano pra aquilo. A boa fica, o Narras passa pano pra Bleach. Vai lá ver meus vídeos falando sobre o final, que eu fiquei puto do primeiro arco, que tinha um momento sensacional pra fazer lá da despedida e o Kubo só joga fora. Todos os vídeos aqui eu falo, ó, essa parte aqui é horrível mesmo, tinha que ser isso, aquilo. Não, só mais quando o Narras defende, sabe? Tipo, o neurônio da pessoa tá saindo pelo cu, sabe? E tancar o golpe do outro, ir pra cima e botar pra torar e tal. Então essa luta é menos, vamos botar entre aspas, estratégica, porque na minha cabeça a luta do Mayuri contra o Aporra é o que o Kubo chama de luta estratégica, ele não sabe fazer. Então fica só o cara tirando. Mas ele nunca chamou de luta estratégica. De onde você tirou isso, Zé? E quem é você pra falar que o cara não sabe fazer? A partir de que tipo de constatação? Você simplesmente jogou a opinião e não deu nenhuma base narrativa pra justificar isso, porra. Onde que o Kubo falou que o personagem estratégico é o Mayuri? O Mayuri é o personagem Deus Ex Machina, o personagem show, o personagem maluco, o cientista maluco. É estrategista, o estrategista é o Gin, manipulador também. Estrategista é o Byakuya. Pô, estrategista até certo ponto ali foi o Ishida, apesar dele ter tirado, como o Zé falou, um Somebody Love ali, tirou uma Zilli Schneider, uma parada lá, esse aqui e tal. Mas porra, Ichigo versus Ranger estratégico não é que é estratégico. O Ichigo aprendeu com o Urahara que todo mundo tem padrões de luta. E é pra ele observar esses padrões. Ele percebeu que o Ishida, ele retorna a Zabimaru no terceiro golpe. E aí ele usa isso como uma janela pra vencer. Em geral, Bleach não tem muita estratégia de luta, tá? Isso é normal de Bleach. Não é texto versus texto, tá ligado? Mas até nesse ponto, não é Jojo também. Até nesse ponto, One Piece também não tem estratégia de luta, gente. Cada mangá foca numa coisa. Quer estratégia de luta? Vai pra Naruto. Do Big Tree, Naruto tem várias estratégias e coreografias de luta legais. Várias. É a força de Naruto ali nessa quesito de luta. Quando você vai pegar One Piece, o foco tá no drama. É fazer você chorar junto do soco do Luffy. É isso aí, Luffy, bora lá! É o drama. Em Bleach, você vai ter o sentimento da luta, a quadrinização, a leitura da luta. É uma leitura chablau. Você lê aquilo ali, você foi. Zoom! Em 1 minuto você leu 5 capítulos. É gostoso, é bom de ler. E tem a estética da luta, né? Então cada um foca numa parada diferente. Poder do nada. Mas talvez a ideia fosse fazer uma luta estratégica, só entre nós aqui, né? A outra era pra mostrar que o cara é muito foda, mas essa aqui não. Essa aqui é pra ser shonenzão de porrada mesmo, de massa velho. É pra ser luta de massa velho, de poder grandioso, de altas porradas, altas espadadas, coreografias, velocidade. É meio isso o lance do Kenpachi versus Noitora, que são dois personagens de características semelhantes. Antes do Kenpachi entrar no campo de batalha, nós temos a participação da Nel, né? Que no vídeo passado, perdão, eu critiquei o modo como o Kubo trabalhou ali, porque ele quis forçar uma empatia daquela personagem pro leitor, forçar uma intimidade dela com o Ichigo, que não existia, que não tinha base. Eles tinham acabado de se conhecer. A gente já comentou ele isso, precisava mas daquela base bem estabelecida pra ele colher os frutos agora.
agora, quando a Anel vai começar a fazer coisas realmente importantes no arco. Então era interessante que a gente tivesse esse apego verdadeiro à personagem lá atrás, pra que agora a coisa funcionasse melhor. Mas de toda maneira, ela tem uma participação interessante na segunda metade do arco, a gente tem um plotzinho twist, né? Que não me surpreendeu muito, não porque eu soubesse, porque eu não sabia, mas porque eu já tava vendo uma certa construção, já tava havendo uma certa construção, vamos ser justos com o Cubo, né? De que existia alguma coisa a mais em relação à Anel que a gente não sabia. Os irmãos dela já tinham tido diálogos em outras partes da história, dizendo, não, a Anel não pode ficar sozinha, a gente tem que tomar cuidado com ela, a gente tem que cuidar dela, porque senão pode acontecer uma coisa terrível, tal. Então já tinha indicativos de que tinha mais em relação a ela, né? Então nesse sentido foi bem trabalhado, não vou nem criticar o Cubo aqui não. E aí ela revela que ela era uma espada também, até mais forte que o Noitora. Pô, é difícil falar, foi bem trabalhado. Difícil. Pra que fazer ressalva? Foi bem trabalhado, então não vou criticar, não. Foi bem trabalhado, pronto, porra. Acabou. Foi bem trabalhado. O início ficou meio esquisitinho ali, mas depois a construção até chegar a esse ponto foi legal. Acabou. E a gente vê o passado deles dois, porque o Noitora sempre odiou o Anel, porque a Anel era uma pessoa, um arranca, né? Misericordioso, tranquilo, vivia na dela e não entendia porque que o Noitora tinha sede de sangue que ele tinha. Então, basicamente, é um choque de personalidades. O Cubo não se dá o trabalho de construir nem porque ela é tão bondosa, nem porque o Noitora é tão psicopata. E eu não tô nem dizendo que precisava, não. Eu aceitei do jeito que tá aí. Eu entendi que o ponto deles é que era uma dissonância fundamental das personalidades, né? Eles não se bicavam e não... Porque realmente, não precisa. Seria legal? Seria. Adicionaria mais coisas pra história? Adicionaria. Eu gostaria de ver, inclusive. Mas não precisa. A ausência daquilo não prejudicou em nada. Tinham como se bicar, porque um era muito puxado pra um lado e o outro era muito puxado pro outro. Mas a gente vê que existia relação entre esses personagens do passado, que o Noitora nunca gostou da Anel e que foi o Noitora que basicamente colocou a Anel naquele estado em que ela tava, né? Quase morta e em formato de criança, aquela coisa toda. Então ela tem uma participaçãozinha legal, mostra muita força nessa parte do arco. Não sei se ela vai ter alguma utilidade no futuro, se ela vai voltar a assumir sua forma original e vai ajudar o Ichigo e os amigos na guerra. Pode ser uma aliada interessante, né? Pode ser que ela tenha uma luta contra algum dos espadas lá na frente. Não sei, eu não sei, eu tô especulando, não sei nada do que vai acontecer. Especula não, mas eu só tô melhor. notando que ela fez uma participação no arco e que aqui tá interessante. Ok, não foi nada demais, mas eu não... É isso que acaba com fã de Bleach, especulação. Isso acaba com fã de Bleach. Entrou o Kenpachi e aí a luta esquenta, né? Aí tem uma luta realmente. E aí é aquilo que eu disse. Novamente são dois personagens que têm paralelos um com o outro, né? São de personalidades semelhantes e com isso a luta vira um massa velho da porra. Escala bastante, é bastante cool. Não... Ele só ignorou completamente o fato do Noitora ser machista, de como isso afetou o personagem, de como isso contrasta com a selvageria do Zaraki em relação a ele ser 100%, né, eu bato em todos igualmente. E como o fato do Noitora se preocupar em jogar sujo para vencer é completamente subjugado pelo fato do Zaraki não usar tudo para vencer. O Noitora faz até o que não pode para vencer, o Zaraki se prende para não vencer tão rápido. Então a gente só vai ignorar isso, né? Então beleza. O modo do Byakuya, que é com lacrate, com frase de efeito, mas aqui é um cool mais ligado à estética do shonen, vamos dizer assim, né? Da porrada bruta e... Tipo, e é uma parada, uau! Não, não é. Não é tipo, caralho, o Cubo, meu Deus, criou, porra, nova poesia. Não. É só um detalhe bacana, né, porra? Entendeu? Porque o cara só... Entendeu, né? Entendeu. Não vou nem me elaborar, não. Com grandes poderes e tal. Então é uma luta que se baseia mais nisso do que em outras coisas. E cumpriu bem o seu papel. Também não é muito, é mais longa do que as outras duas, mas não é muito longa. Tem lá os despertados não sei quem. Então tem um monte de coisinha lá. E no final das contas o Kenpachi ganha. É uma luta bem visceral. Contrasta com as outras duas que se basearam em outros valores. Agora fiquei genuinamente com uma dúvida. E eu não sei se isso conta como um defeito, porque eu não sei se eu entendi. E aí é onde tá a chamada do vídeo. O Titicubo tá me deixando maluco já. Ele tá fazendo gaslighting comigo. Eu tô lendo Bleach, eu tô começando a questionar minha própria sanidade. Se eu tô normal ou se eu não tô. O Titicubo está fazendo gaslighting comigo. Eu estou denunciando ele aqui e agora. Porque eu fico lendo Bleach, eu fico pensando se eu não tô ficando maluco, se eu não tô ficando doido. Porque eu fiquei pensativo aqui o seguinte. Sobre o Power Scaling dessa parte. O Ichigo derrotou o Kenpachi Zaralho no arco da Soul Society, certo? O Ichigo está mais forte agora no arco de Wekumundo do que ele estava na Soul Society, porque ele aprendeu a dominar seu poder Hollow, a máscara, aquela coisa toda. Esse mesmo Ichigo mais forte, mais poderoso e utilizando o poder da máscara Hollow, lutou de igual para igual contra o Grimmjow, que é o espada de número 6. O Noitora, por sua vez, é a espada de número 5, e ele, Noitora, diz que ele é muito mais forte do que o de número 6, que a diferença de um pro outro não é pequena, é grande, mas vamos dizer que seja pequena, que ele só tivesse contando vantagem. Mas ele é mais forte do que o Grimmjow porque ele tá um nível acima. Só que agora vem o Kenpachi Zaralho, que foi derrotado pelo Ichigo mais fraco da parte da Soul Society, e derrota o Noitora, que é mais forte do que o Grimmjow, que lutou de igual para igual com o Ichigo mais forte. Como é que essa coisa bate? Tem alguma informação aí? Como eu tô dizendo, eu tô realmente querendo tirar uma dúvida, eu não tô apontando isso como um defeito de Bleach, porque eu tô sentindo que tem alguma coisa que eu não tô captando aqui. Isso. Como é que isso faz sentido? Qual é? Vamos lá. Como é que isso faz sentido? Vamos pegar o Power Scaling de Bleach. Ichigo, mesmo antes de virar Shinigami, já era muito poderoso. A Rukia fica em choque. A detecção de Hollow da Rukia para de funcionar porque o Ichigo tá perto dela, de tão forte que ele é. O Ichigo, ainda só com o Masaúcho, consegue fazer o menos grande voltar. Inclusive absorve ele, mostrando que ele já tinha habilidade com isso ali e tal. O Urahara
vai treinar o Ichigo sai do Bakudou 99 antes de obter a Shikai. Quando o Ichigo desperta a Shikai, Urahara fala que ele teve que usar o escudo escarlate a toda a força, senão ele teria no mínimo arrancado o braço, talvez morrido. A gente vê uma cratera colossal atrás dele. Quando as pessoas descobrem que o Ichigo treinou com o Urahara, todo mundo fica em choque. Quando o Ichigo luta contra o Zaraki, o Zangetsu permite o poder do Shiro, do White, sair do Ichigo. Tanto é que a gente vê a caveira no lugar, né, do Zangetsu. A caveira que sai, a energia da caveira que sai. Beleza. O Ichigo cai primeiro. O Zaraki fala, você não precisa ficar assim porque você ganhou. E ele cai lá no chão. A Yashiro tira lá o Zaraki, leva ele lá pra cima. O Zaraki tá lá tentando conversar com a espada. E ele dorme. Aí o Kubo fez uma sacanagem ali de botar a Yashiro gritando Kenin! Kenchan, né? Kenchan! Ali foi uma... Aquilo ali atrapalha a minha vida mesmo. Mas beleza. Quando a gente vê a luta do Ichigo contra o Zaraki, logo depois dessa luta, né, o Zaraki se recupera e luta contra o Komamura e contra o Tousen, um depois do outro. A luta contra o Tousen e contra o Komamura não acaba, ela é interrompida por causa do Yamamoto usando o poder dele e tal. E a história explica que o Zaraki ele gosta de brincar com a luta. Tanto é que ele usa sino no rosto dele. Ele usa o tapa-olho pra, né, coisar o poder e tal. Então o Ichigo naquele ponto ali não estava aqui naquele ponto da história, o Ichigo ele não estava só tipo, é o Ichigo Shikai. Não, o Ichigo estava ali com Reiatsu para um caralho. A gente já tem a determinação disso, que o próprio Urahara fala isso, e o Ichigo sai do Bakudou 99. Mesmo Bakudou que, tipo, Aizen usa, sabe? Usado pelo cara pica lá da divisão de Kido. Então você já tem uma noção de que ali o Ichigo não era pouca bosta, tá? O Ichigo naquele ponto ali da história talvez seja mais forte naquele ponto do que o Ichigo Bankai. Tá bom? Naquele ponto específico, naquele golpe que ele dá, talvez ele seja mais forte que o Ichigo Bankai, ali no final do Soul Society, inclusive. E aí, a gente aprende, né? E o Zaraki gosta de brincar com os caras e tal, sei que ele limita o poder. Quando ele aparece aqui, o Zaraki não consegue vencer o Noitora com uma mão. Ele não consegue. O Rieiro do Noitora é muito rígido. E na luta contra o Ichigo, ele só usa uma mão também. Aí, o Zaraki decide, né? Parar de balançar a vara igual um macaco e usa uma técnica de corte. Ele decide ele para de ser um babuíno e vira um guerreiro ali, né? E usa o Kendo que o Yamamoto ensinou pra ele. Que inclusive foi proibido pela Central 46. Então foi lá e cortou o Noitora. Sendo que quando o Noitora aparece, o Ichigo já tá, ó, todo fudido da luta contra o Grimmjow. Já tá com a máscara caindo, já tá meio... Ele recupera um pouco das energias com a Orihime, eu acho também, mas ele não tá 100%. Não tinha curado ele ainda não? Ah, beleza. Então, pô, tava quase morto mesmo, né? Eu não consigo ver qual que é o grande problema do Ichigo não vencer do Noitora nesse ponto, ué. O cara todo fudido. Chegou um outro oponente 100%. Se o Ichigo tivesse 100%, talvez, com a máscara e tal, talvez ele aguentasse lá, vencesse do Noitora. O Fraction do Noitora, o Tesla, aparece e faz uma putaria geral ali. Porra. Você não acha que o Ichigo peitaria o Noitora nem no 100%? Com a máscara? Com a máscara talvez, hein? Com a máscara ele tava na Resurrection, na segunda etapa do Kyoha, pô. Ele perde, mas ele tava lá, ué. Com a máscara ele tanca, assim. Com a máscara ele tanca, assim. Máscara no 100% ele tanca, assim. Ele passa o sufoco... Ah, tem outra coisa também. Em Bleach é explicado, é claro, tá? É dito. E tem um negócio igual a Dragon Ball. Você quase morrer faz com que você multiplique seu poder absurdamente, tá? É dito em Bleach. Na Soul Society, eu acho, não lembro agora. É igual o Zenkai.
lá do Dragon Ball. Também tem isso. Então o fato do Zaraki ter quase morrido ali naquela luta multiplicou um pouco o poder dele. Talvez não tanto assim, porque ele não usou tudo. Mas fez com que ele ficasse mais forte. O Ichigo contra o Grimmjow tava abalado psicologicamente. Também tem isso, tá? Inclusive, ele só consegue vencer a luta quando ele volta ao próprio sentido, quando a Orihime olha pra ele com cara de medo, decepção. E aí ele, pera aí. Ele respira, volta, né? E para de ser, né, um macaco balançando a espada de novo. Então vamos lá. A informação que eu não tô pegando aqui. Você pode dizer assim, não. Contra o Ichigo, o Kenpachi não usou o Kendo, ele não usou aquela técnica das duas mãos, que foi que terminou derrotando o Noitora. Tá bom, ok, eu consigo entender isso. E quando o Noitora utilizou sua forma desperta, ele começou a ganhar do Kenpachi. Mas o Zaralho tava enfrentando o Noitora de igual pra igual, quando o Noitora não tava desperto, certo? Eles estavam lutando de igual pra igual. E existe uma fala do Zaralho no mangá onde ele diz que ele tá enferrujado, ou seja, dá a entender que ele tá mais fraco nesse arco do que ele tava na Soul Society. Não, pera. Calma. What? Você tá enferrujado, você tá mais fraco? Não. Só não lutava há um tempo, pô. Caralho, o personagem falar que tá enferrujado agora diminuiu 50% do power level? Não. Não, tô meio enferrujado aqui, não jogo futebol uma semana, mas bora. É isso, Porque desde que ele perdeu pro Ichigo, ele tava aqui meio sem treinar muito, sem lutar muito. Não sei se ele tem de treinar, né? Mas sem lutar muito e tal. Então ele tá, em tese, mais fraco do que ele tava lá. Só que ele perdeu do Ichigo. Só que o Ichigo agora tá mais forte do que tava lá. Só que o Ichigo enfrentou de igual pra igual um cara que é mais fraco que o Noitora, que por sua vez perdeu do Kenpachi, que tá mais fraco hoje do que tava antes. Não tá sem lutar muito, não sei se ele tem de treinar, né? Mas sem lutar muito e tal. Então ele tá, em tese, mais fraco do que ele tava lá. Só que lá ele perdeu do Ichigo. Só que o Ichigo agora tá mais forte do que tava lá. Só que o Ichigo enfrentou de igual pra igual um cara que é mais fraco que o Noitora, que por sua vez perdeu do Kenpachi, que tá mais mano. Eu já falei, né? Eu já expliquei. fraco hoje do que tava antes. Não tá batendo, tem alguma coisa que eu não tô captando. Aí o White deixa o Ichigo mais forte, faz ele se recuperar também, mas, tipo, multiplica o poder dele quando ele tá, né, se recuperando e tudo mais. Só que isso é normal pra todo Shinigami, tá? O negócio é que o do White é mais rápido. E aí tem... O Ichigo, quando ele dá o golpe final, entre aspas, no Grimmjow, ele tá tranquilo. Ele tá machucado e tal, mas quem finaliza ali a luta do Grimmjow é o próprio Noitora. Noitora lança a foice dele e deixa o Grimmjow lá de F no chão. Então... captando aqui. Ou eu não tô captando, então tem um erro grave de power scaling aqui na parada. Acho que, a não ser que eu esteja esquecendo de algum detalhe muito grande, pelo menos a crítica de que essas coisas não são passadas de maneira clara eu posso fazer, né? Vamos supor que... Sim, que as coisas não são passadas de maneira clara é um problema geral de Bleach. E me dá muita dor de cabeça em ter que explicar isso. Não é que elas não são passadas de maneira clara. Ela é clara, tá lá, tem um negócio, tem um quadro lá com o personagem falando pá. Só que tem alguma coisa em Bleach que faz as pessoas caírem na Bankai do Aizen, que é a Bankai do esquecimento. É bizarro. Mas eu acho que Bleach deveria ser mais enfático com várias coisas. Tem que ser igual One Piece, tem que abrir a boca desse tamanho e gritar: meu power level é de 10 mil, tá ligado? Tem que ser desse jeito. Igual o Dragon Ball fez. Senão o povo não entende. que eu realmente não tenha pegado algum detalhe, tem alguma coisa que esteja me escapando, que eu sinceramente acho que é o caso, tá? Porque se eu tivesse convicto de que tinha um erro, eu tava descendo a madeira, que tava arregaçando, você me conhece. Eu tô falando com essa humildade porque eu sinceramente acho que eu... O Ichigo não é comum estar com os poderes reprimidos. Na luta contra o Kenpachi não tava. Também tem isso. não entendi alguma coisa, que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Mas eu acho que é justo dizer que pelo menos essas informações não são passadas com clareza pro leitor. Se a peça do quebra-cabeça que tá faltando pra eu entender a lógica desse power scaling foi colocada em algum lugar, seja porque, sei lá, porque o Kenpachi não lutou com seriedade contra o Ichigo lá em Soul Society, sei lá. Ou porque... Isso a gente já comentou, né? o Ichigo não é mais forte hoje do que ele era na época da Soul Society. Ou porque quando o Ichigo derrotou o Kenpachi ele usou uma técnica que é mais forte. Não sei. Alguma coisa, alguma explicação que me diga porque é que o Ichigo em tese mais fraco venceu o Kenpachi. E o Kenpachi hoje em tese vence o cara que o Ichigo não conseguiria vencer sendo que o Ichigo tá mais forte. Mas vamos convir aqui que pelo menos a comunicação não foi tão bem feita assim. De quem é mais forte que quem tá acima de quem. Fica uma coisa meio confusa, meio nebulosa. E é outro aspecto que... Mas aquele negócio, não tem personagens que têm vantagens naturais contra outros personagens. Não é número ganha. É tipo o Joaquim Pô, né? Pedra, papel, tesoura. Vai ter personagem que tem um match melhor com o outro na hora de lutar, ué. Também tem isso. Não é só reduzir a número e power level, sabe? Por isso que eu odeio power level, cara. a gente poderia botar no nosso episódio de ensino Akira, porque o Akira Toriyama é um cidadão que ele não erra. E é isso que eu já falei no vídeo de Dragon Ball GT. Muita gente tira as lutas de Dragon Ball pra menos, mas as lutas de Dragon Ball são geralmente, pelo menos do clássico e do Z, muito racionais. E um dos pontos pelos quais a luta é racional é o Akira sempre deixa claro qual é o estado da arte, quem é mais forte que quem tá na frente de quem, e o leitor nunca se perde nisso daí. Aqui, ou o Kubo errou realmente e a coisa não faz sentido, ele mesmo se perder no próprio power scaling, ou, o que eu acho mais provável, ele não se perdeu, mas ele falhou em deixar essa... Assim, teve o arco inteiro pra mostrar que o Ichigo tava com os poderes instáveis, né? Pô, o arco inteiro foi pra isso. Tanto é que no final o White pega o controle dele.
Teve treinamento com os Vizards, cara. Teve o Ichigo tomando uma surra do Yami. O Ichigo tomou uma surra do Yami. O Ichigo tomou uma surra do Grimmjow. Agora que você quer dizer que o Yami é mais forte do que o Ichigo, logo o Zaraki é mais fraco do que o Yami? Porra, quando ele usa Bankai, aparece o... E ele fica... Ah, minha cabeça! Porra, tá o arco inteiro ele vai treinar com os Vizards por causa disso. E o treino não finaliza. A Rukia tem que dar lição de moral no Ichigo pro Ichigo ficar em pé. Porra! Como assim, cara? A luta contra o Grimmjow é literalmente o Ichigo com medo de usar o poder. E quando ele usa o poder, o Grimmjow fala, oh, oh. Tanto é que quando o Ichigo usa o poder, ele dá abre um chablau aqui no peito do Grimmjow com um Getsuga Tenshou. Irregular ainda. Com mais força, mas irregular. Porra! O arco inteiro pra mostrar que o Ichigo não tá lutando direito, cara. E aí quando o Ichigo volta a si por um momento, tipo, ele ganha um pouco mais de confiança no poder dele, como espadado o Grimmjow tá tipo... Porra, caralho, não, mano, porra. 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 Vamos ver. Voltou a si. O moleque tá completamente instável. Acabou. Pronto, é isso aí, tá aí, ó. O que o Zé Médio queria? Tá aí o Zé Médio. Aí, acabou. O Ichigo durante a luta toda, durante o arco todo, instável, não consegue usar o poder, tem medo. Ai meu Deus, o Hollow vai me pegar, o Hollow vai me comer. Socorro, me ajuda, Vizard, Rukia me dá lição de moral. Aí Orihime olha pra ele e fala, eu sou um merda, Orihime tá com medo de mim, meus poderes são uma porra. Fudeu, eu sou um bosta. Cadê a cena dele olhando pra ela aqui? Aqui. Fudeu, sou um bosta, sou um monstro. Porra, aí ele fica bolado. No mangá é bem mais claro, tá? Ele bolado. Ele fica tipo, porra. Aí quando ele volta a si durante um certo momento, ele consegue dar aquela respirada. Não, vamos com calma. Pronto, ganhou com golpe, acabou. Essas coisas de maneira mais clara. Ou então, a terceira hipótese, eu sou um imbecil burro e não entendi uma coisa que todo mundo entendeu. Pode ser também. Aí eu realmente... Não. É a bancada de esquecimento, Zé. Você caiu, eu caí já, boa parte dos otakus caíram. Tá literalmente o arco inteiro pra mostrar isso. Pô, o Ichigo apanha do Yami, cara. Não, pelo amor de Deus. Vou pedir que vocês nos comentários me elucidem, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu fiquei realmente... É por isso que eu tô dizendo, ele tá fazendo gaslighting comigo. Eu fico lendo e fico achando que eu tô louco. Então não sei. Ou eu... Mas esse efeito é real, hein? Esse efeito é real. O Kubo podia ser mais enfático mesmo. Porque as pessoas só leem e passam por cima. Tipo, acabou. Por isso que eu acho que o Kubo tá na revista errada, cara. Era pra ele estar numa revista mensal e ele deveria trabalhar esses temas com mais foco. Ele ficou muito dividido entre fazer a parada mais abstrata que ele queria e fazer um shonen de porrada. E esses públicos não se misturam direito. Errei por burrice, ou o Kubo errou e se perdeu por burrice, ou o Kubo ninguém errou, mas ele não soube comunicar direito, que é o que eu acho que aconteceu, mas vamos lá. No final de tudo, né, derrotados os espadas, o Aizen aparece, explica que tudo fazia parte do plano dele, que ele viu tudo com antecedência, de novo, o Aizen é esse cara, né, ele sempre vê tudo com antecedência. Não gostei disso. Não faz muito sentido que ele consiga ver com antecedência, mas ele vê, ele sabe. E que aquele era um plano, que ele sabia que em algum momento os caras da Soul Society iam mandar... Abandonou o plot da Orihime com a Rugyuko, não do Aizen usar a Orihime, mas a Orihime querer destruir a Rugyuko, muito triste, esses abandonos de história. Isso aí, pra quem acompanhou na época, sabe que as entrevistas que saíram, mais ou menos nesse período de tempo, o Kubo chegou a comentar que nessa época ele tava com vários problemas com o editor dele e o que acontecia é, o editor falava, tá muito lento, acelera. Aí ele, acelerou com a guerra. Aí no meio da guerra ele falou, tá muito rápido, desacelera. Aí fica aquela guerra enrolada do jeito que a gente viu. Aí nessa época ele teve muito problema com o editor e tudo mais, começou muita... foi o período que talvez ele tenha tido mais treta interna na Shonen Jump.
E a gente vê isso na obra, ficando bizarro. Você fala, cara, esses plots legais foram abandonados, isso aqui ficou assim, não ficou legal, abandonou, pô, sacanagem, falta de potencial, desperdício de potencial. É verdade. Shinigamis pra lá e ele ia sair fora e deixar todo mundo preso. A Orihime foi só pra isso. Eu não sei muito bem se isso casa, e aí foi outra coisa que eu fui me perguntando, se eu não tô ficando maluco. Mas na minha cabeça não casa muito a ideia de que, inicialmente, o plano era pra Soul Society achar que a Orihime era traidora e não se meter na controvérsia, não se meter Essa no conflito, parte aí certo? Foi deixado muito claro isso até de maneira muito expositiva, o Kyoha explicando como foi o plano, e de que foi tudo orquestrado pra Soul Society pensar que a Orihime tinha traído os heróis, e aí ela não se meter, ela recuar. E aí eles poderem fazer o que quer que eles quisessem fazer com mais tranquilidade. Só que agora o Aizen diz, não, na verdade o plano era que uma parte do Shinigami viesse pra Wake Mundo pra deixar todo mundo preso e poder enfrentar o resto lá enfraquecido. A parte é ruim. Mas pera, porque esses dois planos são meio... Eles se contradizem. Uma sacanagem. Não? Tem alguma coisa errada aí. Mesmo assim, dava pra você misturar as coisas, se ele tivesse tempo. Poderia falar, olha, é um plano que a gente ganha ou ganha. Se a gente ganhar... se a Orihime ficar aqui, a gente tem um exército infinito de arranques poderosos. Se os Shinigamis vierem pegar a Orihime de volta, a gente tirou parte do poder de guerra deles na guerra. Ou seja, ou a gente vai ter um exército gradativamente maior na guerra, ou a gente vai conseguir tirar parte do poder do inimigo. Independente do que eles fizerem, a gente ganha. Poderia ter sido explicado dessa forma. Infelizmente não foi, é só o Aizen falando kkk, tudo de acordo com o plano. E isso no meu vídeo da Guerra de Karakura, inclusive menciono que começa a ficar chato. Imprevisibilidade, personagens inimigos fazendo coisas pra vencer, tirando do rabo, normalmente não dá problema, mas aqui foi tanto que fica frustrante, principalmente na parte do Gin já tava muito eu já tava muito irritado nessa parte. Ou novamente o Kubo botou alguma explicação em algum lugar e eu não peguei, mas na minha cabeça esses essa dois parte são realmente incompatíveis. Ou você quer que a Soul Society recue e não vá para o Ecomundo, ou você quer que a Soul Society vá em parte para o Ecomundo para você deixar todo mundo preso e tocar o zaralho no mundo dos humanos. Aí eu não sei muito bem como é que é o lance, mas novamente peço a ajuda dos universitários aí. Me explica se eu tô ficando maluco ou se o Tite Kubo está ficando maluco, escreveu mal essa parte, ou se ele só não sabe se comunicar. É uma das três coisas, não tem outra hipótese não. Mas tudo bem, tem lá o plano do Aizen que era para deixar todo mundo preso e ele tacar o terror na Terra, legal. E a Soul Society meio que desconfiava que tinha alguma coisa nesse sentido e já estava preparada pro plano B, caso o Aizen fizesse alguma malandragem, então ficou uma coisa interessante e a guerra se prepara, né? Agora é hora da guerra. O Kyoha vai pra enfrentar o Ichigo e o Ecomundo e o Aizen e o resto dos seus espadas vão enfrentar os Shinigami que estão lá pra proteger a Terra. E aí é nessa hora que entra o Turn Back the Pendulum, que eu não ia comentar hoje, como eu disse, mas como eu vi que o arco da guerra em si tem mais de 100 capítulos, eu não quis acrescentar mais 12, então eu preferi acrescentar mais 12 aqui, né? E Turn Back the Pendulum, meus amigos, é um arco ou uma parte de Bleach que a galera elogia muito e que eu vou elogiar também. Talvez, não sei, baseado no que vocês dizem, eu tô desconfiando disso. Talvez seja a última vez que eu vou elogiar Bleach realmente de maneira muito intensa, né? Eu que tava adorando tanto a história até o Ecomundo, já comecei a descer a madeirinha o Ecomundo e vocês estão dizendo que o que vem lá... Tio, ele foi completamente no panfleto do reiterismo de Bleach, né? Gosto muito do início, mas essa parte aqui fica uma merda, entendeu? Sendo que essa parte tava vendendo pra caramba ainda. Então, tem seus problemas, obviamente, mas também tem outras coisas que fazem você ler essa parte, mesmo que você não gosta, a leitura é muito boa, muito rápida. Adiante é ainda pior. Mas Turn Back the Pendulum é muito bom, realmente. Eu não vou me estender muito aqui, até porque essa parte tem apenas 12 capítulos, é uma parte pequena, mas eu vou dizer apenas o seguinte. Turn Back the Pendulum é muito bom, o arco do passado é muito bom, porque ele acerta em todos os níveis que ele tenta atingir. Ele acerta em 3 camadas diferentes. A primeira camada é a camada mais superficial, é a ponta do iceberg, é a camada da curiosidade. Turn Back the Pendulum é muito interessante porque ele nos dá mais contexto acerca de vários personagens e de várias perguntas que a gente tinha no nível da história, que a gente não tinha resposta ainda. Então, por exemplo, a gente sabia que o Urahara fugiu da Soul Society. Por que ele fugiu da Soul Society? O que é que aconteceu? A gente sabia que o Urahara tinha criado a Hogyoku, que tá agora causando problemas, né, pra todo mundo, né? Porque o Aizen pegou esse artefato e o arco da Soul Society só existiu porque o Aizen queria esse artefato. Por que é que o Urahara criou isso daí? Ele tinha boa intenção, tinha até esse misterinho no fundo, né? O Urahara é um cara de boa intenção ou não? Por que é que ele criou essa parada aí? E por que é que ele foi punido pela Soul Society e teve que fugir pro mundo dos humanos? Ele foi banido, né? Pro mundo dos humanos. Pronto, as coisas estão todas explicadas em Turn Back the Pendulum. Outra coisa, como é que um doente mental feito Mayuri pode ser um Capitão Shinigami? Turn Back the Pendulum explica. Enfim, a gente vai descobrindo as coisas, né? Como é que elas se dão, a gente vai... Vários personagens que a gente conheceu lá atrás, no arco da Soul Society, a gente recebe mais contexto acerca deles aqui. A gente recebe mais contexto acerca dos Vizards aqui. E essa é a segunda camada. A primeira camada é a pura curiosidade, né? Então, várias questões que estavam em aberto são fechadas aqui. O mundo vai ficando um pouco mais... Faz um pouco mais de sentido pro leitor. A gente vê o Byakuya no início da carreira dele, como é que ele aprendeu certas técnicas com a Yuroichi. A gente vê essa relação, a gente vê tudo, né? A segunda camada, como eu já adiantei, é que ele funciona também, já um pouco no nível um pouco mais profundo, ele funciona como um ótimo amarrador da história. O Turn Back the Pendulum funciona como um ótimo amarrador da história. Porque ele conta a ligação dos Vizards com os outros personagens. Porque até aquele momento, os Vizards estavam meio que deslocados, e eu não falo isso no sentido ruim, não. Vocês viram o vídeo que eu comentei isso, retrasado, que eu estava achando muito interessante o papel deles no roteiro, e eu disse, eles estão em aberto. Eles ajudaram o Ichigo agora, mas eles estão em aberto, porque eles estão dando a entender que eles não gostam muito de Shinigami, não gostam muito de humano, não gostam muito de nada. Então talvez eles sejam até vilões. A gente não sabe quem são esses personagens. Eles estão aí, eles são fortes, eles vão ter um papel importante, mas a gente não sabe muito bem o que é. Agora a gente sabe o que é. Com Turn Back the Pendulum, a gente descobriu qual é o papel deles nessa história toda. Então serviu como um amarrador da história. A partir do momento em que eles matam em que ele mata a nossa curiosidade quanto aos Vizards, eles amarram a história melhor. Eles ligam esse grupo que estava meio deslocado à controvérsia que vai ser resolvida. Então agora a gente sabe qual é a posição deles na guerra e a gente sabe por que eles têm essa posição na guerra que virá. Então a guerra vai acontecer, esses personagens estavam meio soltos ali, agora eles não estão mais soltos, eles estão encaixados. Então Turn Back
Back the Pendulum serviu para amarrar tudo que estava meio solto em relação aos personagens, em relação às partes dessa guerra, enfim. Então funciona muito por isso também. E a terceira camada, que é a mais profunda de todas, é porque ele funciona no exato lugar onde ele foi colocado. Porque a gente fica pensando assim, né? A gente pensa nessas escolhas. Qual é a hora certa de mostrar? Qual é a hora certa de passar certas informações pro público? E desse ponto de vista, eu acho que Turn Back the Pendulum tá no lugar certinho. Você faz o arco, você mostra os Vizards lá atrás, depois você desenvolve a questão dos Arrancers, a questão do Aizen, e aí você traz a explicação. Porque tecnicamente falando, eles poderiam... Não vou adicionar muito aqui não, porque o que ele tá falando é mais ou menos isso aí mesmo, e também eu já falei muito nesse vídeo, então bora pro final. O Kubo poderia ter mostrado o flashback antes de mostrar os Vizards, por exemplo. Logo depois do arco da Soul Society, ele puxava um flashback, a gente conhecia todo mundo e depois a gente via esses personagens aparecendo no tempo presente. Mas eu acho que alguma coisa teria se perdido aí. Eu acho que se ele tivesse feito essa escolha... Eu acho que é melhor apresentar primeiro pra depois dar o flashback. Apresentar eles no passado pra depois ver eles no presente e atirar todo o impacto da cena. Olha, primeiro que ele teria perdido todo o mistério que ele construiu em torno dos Vizards, né? Os Vizards são ou eram personagens bem misteriosos até esse momento, e eles eram intrigantes. O leitor ficava instigado, ficava curioso pra saber qual era o papel deles na guerra, qual era o papel deles no mundo geral de Bleach. E se ele tivesse começado revelando já o flashback, esse valor do mistério, da curiosidade, teria se perdido. Então já é um motivo pelo qual foi mais correto ele botar agora do que ter botado antes. O segundo motivo é que, justamente por conta dessa questão do mistério, quando você resolve um mistério, você impacta na mente do leitor, porque você deixa ele atiçado e depois você dá a recompensa pra ele. Você diz, ó, tudo isso que você ficou criando essa expectativa, tá aqui a resposta. Quando a resposta é satisfatória, você impacta na experiência do leitor como um todo. Se ele tivesse mostrado antes, esse impacto não teria acontecido. Ele teria que buscar um outro tipo de impacto, que é, como esses personagens estão hoje em dia, olha como eles vão aparecer na guerra e tal. Do jeito que foi feito, ou seja, invertendo a ordem, primeiro você mostra eles no presente, mostra que eles são fortes, mostra que eles têm alguma coisa mal explicada, e depois você explica, você meio que faz a lógica do você primeiro vende a necessidade para depois dar a solução, ao invés do contrário, né? Então você primeiro cria no leitor a necessidade de saber, e depois você vai lá e sacia essa necessidade de saber. Então a experiência fica mais interessante. E aí esse mistério ficou pendurado, né? Até o momento que ele veio e amarrou tudo. Então ele primeiro colocou as pontas soltas e depois ele amarrou. Então eu acho que o Turn Back the Pendulum também funcionou no momento em que ele foi colocado. Fora que, como é um pequeno arco de 12 capítulos que não tem nenhuma luta, ele serviu pra dar uma respirada, porque, como eu disse, o Ekumundo foi luta atrás de luta, e o Turn Back the Pendulum foi um período no qual só teve história, só teve enredo. Tudo aquilo que faltou em Ekumundo sobrou aqui. Então é enredo, é personagem, é amarração de roteiro, é trama, e nenhuma luta. Então também isso serviu porque a gente sabe que a Guerra de Karakura vai ser um monte de luta uma atrás da outra também. Então até pra administração dessas coisas foi bom que Turn Back the Pendulum tivesse aqui e não lá atrás, porque senão, bicho, ia ser um arco de 75 capítulos só de luta, depois ia vir uma guerra de mais 100 capítulos só de luta, aí não tem quem aguente, né? Então ele ganhou com O negócio é que, por mais que sejam 100 capítulos e tal, a leitura deles não é demorada, né? Por exemplo, 100 capítulos de One Piece, pós-time skip, é, sei lá, 20 horas de leitura. 20, 50 horas de leitura. 100 capítulos de Bleach é 10 minutos, sabe? questão de mistério, ele ganhou com questão de amarração de roteiro, e ele ganhou porque ele saciou nossa curiosidade. Então, Turn Back the Pendulum é uma parte muito curtinha, mas é excelente e acerta em tudo que tenta. Tenho medo de que seja a última vez que eu elogie Bleach com tanta convicção, com tanto entusiasmo, porque pelo que vocês me falaram, a partir de agora é só ladeira abaixo. Mas como eu já disse no vídeo passado, eu já vi coisas boas vindo de Bleach, inclusive Turn Back the Pendulum. Então, estou na torcida para que eu possa apreciar o que vem a seguir. Apesar de vocês falarem mal, eu vou de mente aberta, certo? Por enquanto é isso. O vídeo ficou muito longo, porque quando eu faço vídeo sem roteiro, eu fico com muita lenga-lenga, o vídeo fica longo. Agradeço a quem ficou até aqui. Por favor, faça roteiro então, mano. Não faz vídeo sem roteiro não, cara. Sempre bom você roteirizar, até por... tá aí o motivo da gente ter reclamado tanto da construção de argumento desse vídeo. O vídeo tá sem roteiro. Em muitas partes do vídeo não teve um argumento para sustentar o que ele tava falando, ó. Era opinião pela opinião. Não tava falando, olha, minha opinião foi baseada nisso aqui, isso aqui acontece por XYZ. E olha só que interessante que acontece com a estrutura tal. Não teve isso, foi só tipo, o Kubo não sabe fazer isso, ele é burro. Isso não é legal.